E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a introdução, né, aos nossos estudos históricos. A gente, na aula passada, né, comentou um pouco sobre a questão da ciência, né, o que é a ciência, como é que funciona, né, essa metodologia da ciência, como é que ela realmente se estrutura, né? O que é que significa o conhecimento científico. Enfim, então a gente comentou sobre aspectos aí fundamentais de se entender, né, nesse primeiro momento. E aí hoje a gente vai falar um pouco mais da história, né, de pensar um pouco a história como ciência, né, pensar um pouco da história, que é importante destacar, né, afinal de contas a história ela é uma ciência e como ciência ela também possui uma história própria. É, que marca, né, o próprio desenvolvimento dessa ciência. Então, para a gente poder começar, a gente vai partir aqui, né, da pergunta fundamental, né, o que é história, né, pessoal? Muitas vezes existe uma confusão bastante grande, né, para se entender de fato o que é a história. E muitas vezes as pessoas não percebem, né, qual é a diferença que existe entre a história, né, com um H maiúsculo e uma história qualquer com um Hzinho minúsculo, tá? Então a história com H maiúsculo é a história científica, né? A história enquanto ciência, a história que vocês estudam na escola, a história da qual eu faço parte, né? Então quer dizer, a história, a ciência, ela não é qualquer história. Ela é toda uma narrativa que é produzida seguindo determinados métodos científicos, né? Métodos que são considerados válidos pela comunidade científica, pela comunidade dos historiadores, para poder elaborar essas narrativas sobre o passado. Tá? Então, o que vocês têm no livro de história de vocês, né? Quem já tem o livro de história já deve ter dado uma folheada. Ele é justamente o produto, né, de todo um trabalho do historiador, toda uma metodologia, todo um rigor científico que o historiador ele precisa aplicar para que ele possa produzir esse conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a história com H maiúsculo ela não é qualquer história. Ela é a história científica, ela é uma história que parte, né, de toda uma metodologia. Tá? Então, definindo, né, a história, pessoal, a história científica, na verdade, ela é o estudo, né, ela é o conjunto dos estudos que tem como objeto principal a ação dos seres humanos, a ação da humanidade, mas não a ação da humanidade de qualquer forma, a ação da humanidade, né, dos seres humanos ao longo do tempo e em um determinado espaço. Afinal de contas, se esses dois preceitos eles não estiverem presentes dentro desse estudo, isso não é história, pode ser qualquer outra coisa, pode ser outra ciência, pode ser outra disciplina, mas história ela leva em consideração esses dois princípios, tempo e espaço. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Na história a gente sempre precisa perguntar quando e onde, né? E claro, como a gente está falando de seres humanos, quem, né? Quem, quando e onde. Esses são os três elementos aí que constituem, né, o objeto de estudo da ciência histórica. Então, toda vida que a gente vai estudar um período, vai estudar algum conteúdo novo em história, se você fizer essas três perguntas, a gente vai ter, né, o nosso objeto de investigação, tá? Então a história ela tem como norte essa perspectiva. Por isso eu sempre friso, né? Muitas vezes alguns alunos chegam perguntando, professor, a gente vai ver, sei lá, sobre a história dos dinossauros? Não, pessoal. Por que isso? Porque a história, né, com H maiúsculo, ela não vai versar sobre enfim, né, os animais ou algo desse tipo. Ela vai estar preocupada em específico com a humanidade. Claro que a partir do momento que a gente tem o contato da humanidade, né, dos seres humanos com esses outros animais, com objetos, enfim, com o meio ambiente, isso acaba entrando para a história também, e a gente acaba avaliando e discutindo também essas questões. Mas a grande, vamos dizer assim, o centro da disciplina histórica é a humanidade. Então a gente começa, né, a história, a gente começa a discutir história a partir do momento do surgimento da humanidade, né, do desenvolvimento da humanidade. E aí a partir daí
a gente vai seguindo outras questões. Então, dinossauro a gente não vai ver, enfim, as eras geológicas da Terra, isso aí é outra coisa, ligada aí a, sei lá, a outras ciências, a geografia e por aí vai, tá? Então, história é só pensar, história, ser humano no tempo e no espaço, né? Ao longo do tempo, em que momento no tempo, quando e em algum local no mundo. Então sempre a gente vai falar isso, olha, tal povo em determinada região, em determinado momento no tempo, no século II, no século III, no século IV, sei lá. Então, bota isso na cabeça de vocês. A palavra história, pessoal, ela vem do grego, na verdade, tá? E ela significa investigação, né? De uma maneira bem simples, a palavra história, ela quer dizer investigação, né? Essa busca pelo saber, né? Então, o historiador, ele é quase como literalmente um detetive, né? É interessante essa analogia de comparar o historiador com um detetive, porque ele vai investigar, né, esse passado, vai investigar os fatos que ocorreram, né, os processos que se desenvolveram ao longo desse tempo. E como um detetive, né, o historiador ele não tem como reviver aquele momento que ele estuda. Ele não tem como reviver ele. Tudo que ele pode fazer é chegar a esse momento por meio de pistas, por meio de vestígios, né, que são as fontes históricas que a gente vai falar mais para frente. Por isso, pessoal, essa relação na história ela é muito presente, ela é muito constante, que é a relação presente e passado. Muita gente acha assim, mas a história estuda só o passado, né? E na verdade não, pessoal. A história ela é uma disciplina que versa, claro que sim, sobre o passado, mas essas narrativas, esses problemas que surgem acerca do passado, eles são problemas do presente. Geralmente os historiadores eles partem de problemas do nosso presente e vão investigar o passado a partir disso. Muitas vezes busca-se resposta de algo do presente no passado. Afinal de contas, o tempo ele não vamos dizer assim, né? Ele não está ele não está desconexo com o passado. Tudo o que acontece hoje, tudo aquilo que a gente vê, seja na sociedade, na política, na cultura, tem uma relação com esse passado. Tudo o que nós somos, a língua que a gente fala, a forma como a gente se veste, as crenças que nós possuímos, elas são produto da história. Elas estão ligadas a um passado. E a gente só pode entender tudo isso se a gente investigar isso, né, ao longo do tempo. Por isso, dizer que a história é uma ciência do passado é uma frase um tanto quanto equivocada, né? Porque na verdade a história ela é uma ciência sobre o passado, mas ela é uma ciência do presente, né? É uma ciência no presente, é uma ciência que vai investigar o passado à luz do presente também, né? Então quer dizer, e vice-versa, né? Então estuda também o presente, né? Parte o presente à luz do passado. Então quer dizer, essa relação presente e passado ela é muito constante na história, tá? Então dizer que a história é uma ciência do passado é uma forma um tanto quanto simplista de ver a história, né? Uma forma até equivocada, né? Errônea de se ver a história, tá? Olha só, a história, pessoal, ela surge na Grécia, né? Por volta do século VI, do século V ali, tá? Nas cidades gregas. E aí a gente tem aqui dois símbolos, né? Duas grandes personalidades dessa história. Um deles, Heródoto, né? Historiador grego lá do século V, século VI, né? Entre o século VI e o século V, que é considerado o pai da história, né? O Heródoto ele foi um dos primeiros, né, a elaborar uma narrativa dos eventos históricos, né? E aí para tentar entender esses eventos sob a luz, né, desse passado, desse desenrolar de acontecimentos, né? E aí ele vai tentar estabelecer essa análise, essa relação. Então por isso o Heródoto acaba sendo considerado aí o pai da história, né? Por ter sido, de certa forma, o primeiro a colocar no papel, né, essas narrativas, a registrar conscientemente. Isso aqui é importante destacar, porque a gente vai ver mais para frente, pessoal, que a história, né, a história, sem ser a história com H maiúsculo, a história de maneira geral, aquela que nós vivemos,
ela é produzida por todos nós, todo momento nós estamos produzindo história, mas, né, o Heródoto ele se destaca porque ele passa a registrar, né, a colocar ali no papel, de forma escrita, esse registro e, claro, também as impressões dele ali sobre esses acontecimentos. Ele vai analisando, né, principalmente lá as guerras médicas, né, que foram um conjunto de conflitos que ocorreram na Grécia por volta do século VI, né, século V, e aí você tem ali nascido, né, a lógica que originaria o que nós entendemos hoje de história. Então, a história ela é uma produção de narrativas sobre esse passado. E essa atividade ela tem início com Heródoto, né? Outro historiador de grande importância é o Tucídides, também historiador grego, que é considerado um dos grandes, né, historiadores aí importantes para o desenvolvimento da história como disciplina, porque o Tucídides ele vai ser um dos primeiros, né, a utilizar uma metodologia de análise, né, a respeito de um evento passado. Então, o Tucídides, ele, de certa forma, dá início também a uma metodologia que seria seguida ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, e, claro, foi sendo aprimorada, né, foi sendo transformada para atender às demandas, né, das disciplinas ao longo do tempo. De novo, a história ela é uma ciência, de certa forma, né, mais recente, mas é uma ciência que ela está diretamente atrelada ao presente. Então, a história ela também possui história, ela se transforma ao longo do tempo, porque as questões mudam, os objetos mudam, a forma de perceber esses objetos, ela se transforma ao longo do tempo e, consequentemente, a disciplina também se transforma. Então, o Tucídides ele é um dos primeiros, né, a dar origem a essa a uma metodologia, né, que passa então, né, aos poucos a ser seguida, e aí você vai ter cada vez mais a construção, né, de todo um campo de estudos, né, que seria posteriormente que seria uma ciência, né, lá no século XIX. Então é isso aqui, olha só. A história, pessoal, ela foi reconhecida como uma ciência, né, ao longo do século XIX, né, inclusive ela passa a ser reconhecida como disciplina acadêmica, começa a se ensinar história lá nas universidades ao longo do século XIX, principalmente a partir do século XIX, né, e isso está ligado a todo um contexto, né, de, vamos dizer assim, de euforia em relação às ciências. O século XIX ficou conhecido como o século das ciências, né, um momento que a ciência se popularizava e tudo mais. E a história, né, até então, ela tinha a pretensão de se reconhecer como uma ciência, usando como modelo as ciências já conhecidas naquele momento, né, que era principalmente as ciências da natureza, né, a física, a biologia, a química, desenvolviam, né, metodologias próprias, né, capazes de prever, capazes de medir com certa exatidão, né, não é à toa que até hoje são chamadas de ciências exatas. Então a história lá no século XIX ela meio que tentou se aproximar dessas perspectivas, né, adotando procedimentos mais rígidos, né, da crítica às fontes históricas. E o historiador ele tinha que registrar o fato exatamente como ele ocorreu, né, sem deixar escapar nada, sem fazer análise, ele só tinha que registrar o fato. Então essa perspectiva de aproximação, né, ela surge lá no século XIX. Só, pessoal, que, como eu já falei, a história ela não está estática, ela não é de um jeito e acabou. Ela se transforma ao longo do tempo. Então a história passou por várias reformulações, né, ao longo do próprio século XIX e principalmente ao longo do XX. Né? O século XX ele também é marcante na história da história, né, na história da historiografia, que é a escrita da história, porque marca, né, um momento de ampliação do campo histórico, né, de novos objetos que começaram a ser estudados. Lá no século XIX, a gente tinha uma história muito mais voltada para os grandes personagens, os generais, para os imperadores, os reis, né, então os grandes personagens da história, enquanto que muitas vezes as pessoas comuns acabavam ficando silenciadas. Uma história extremamente política, né, que era voltada mais para as datas, uma história que se voltava para os grandes feitos,
principalmente políticos, né? Isso tudo marca uma história lá do século XIX. Só que ao longo do século XIX, ao longo do XX, esse modelo foi sendo repensado, criticado, né? Avaliado, até que você vai ter aos poucos a história se transformando, trazendo elementos sociais para sua análise, trazendo ao longo do século XX, né, a chamada Escola dos Análises, né, que eu até coloquei aqui como representantes aqui da Escola dos Análises, né, o Marc Bloch, que é esse aqui, ó, e o Lucien Febvre, né, são dois grandes historiadores, né, do século XX que foram responsáveis, né, eles e outros, por toda uma mudança, né, na perspectiva de como a história funcionaria. Aí você vai ter, aos poucos, os excluídos da história, né? Então, não mais só os grandes, né? Não mais só os generais e governadores e presidentes e tudo mais, mas agora começou-se a estudar também os pobres, os excluídos, enfim, aqueles que não tinham espaço na história lá do século XIX. Aos poucos se inseriu o elemento cultural, então hoje a gente tem uma história cultural, uma história que se volta para entender a cultura, uma história social, né, que pensa o homem enquanto sociedade. Então você vai ter toda uma nova produção de campos e objetos de pesquisa da história diferentes do que eram anteriormente, né? Então aí, ó, representantes do século XIX, eu coloquei aqui o Leopold von Ranke, né, considerado aí um dos grandes pensadores da história lá no século XIX, né, que representam uma das principais correntes de pensamento historiográfico do século XIX, e o Jules Michelet, também um dos grandes naquele momento. E aí você vai ter, claro, pessoal, aqui eu só coloquei alguns só a título de ilustração, tá? Mas existem muitos outros historiadores que contribuíram, cada um à sua forma, para o desenvolvimento da história enquanto ciência. Tá? Então a história que nós conhecemos hoje, ela é bem diferente da história lá do século XIX. Mas ainda hoje ela mantém diversos aspectos que foram, né, cruciais para pensar a história enquanto ciência, ainda lá no século XIX. Mas ao longo do tempo a gente vai tendo novos métodos, novos objetos, novas abordagens que vão dando a cara que a história tem hoje. Tá? Então é isso, né? Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre fonte histórica, né? Sobre as operações mesmo dos historiadores, como eles trabalham, né? Como é que o conhecimento histórico ele é produzido, para que, né, vocês entendam exatamente como é que a coisa funciona, né? Como é que o conteúdo histórico ele vai parar lá no livro de vocês, da forma que vocês têm, tá bom? Então, é isso. Próxima aula a gente continua. Muito obrigado por assistir.